Glória a Deus. Eu queria te convidar a abrir o texto bíblico de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Só até aqui. Nesse dia, queridos, em que nós estamos comemorando o Dia dos Pais, senti o desejo de compartilhar um pouco sobre a vida de José, e também influenciado por uma palavra que o pastor Ariovaldo Ramos compartilhou, ministrou. Eu não tive oportunidade de ouvir essa ministração, mas ele escreveu alguma coisa sobre isso, e eu achei que algumas das coisas, na verdade tudo que ele escreveu é muito importante, mas pelo menos algumas delas senti o desejo de compartilhar aqui, mesmo para você que é mãe, mesmo para você que é mulher, você que não é casado, você que é solteiro, você que é viúva, mas você pai. É muito importante que nós tenhamos o perfil de José muito bem estabelecido no nosso coração. Porque imagina, se Deus chegasse para você e dissesse o seguinte: você vai cuidar do meu filho. Foi o que Deus fez com José. Deus queria trazer o seu próprio filho, majestoso, glorioso, perfeito, para viver no meio de nós. Mas ele não podia entregar para qualquer pessoa, ele não podia entregar para qualquer família, ele não podia entregar para qualquer homem, ele não podia entregar para qualquer pai. E ele escolheu a dedo, dentro da linhagem de Abraão, e mais especificamente da linhagem de Judá, e mais especificamente da linhagem de Davi, para que viesse ali da raiz de Davi, da linhagem de Judá, daquelas famílias. Quem é o homem para quem eu vou entregar o meu filho? Quem é o homem? Quem é a mulher para quem eu vou entregar meu filho? Meu filho, o redentor da humanidade, de todas as nações. Ele precisa crescer no contexto de uma família. Então ele precisa ter um pai, ele precisa ter uma mãe, ele certamente vai ter os irmãos, como Jesus teve os irmãos, que vieram depois dele, claro. Mas ele vai ter uma família, mas especialmente um pai, a quem eu possa confiar essa responsabilidade de cuidar do meu filho. Eu acredito que se o Senhor tivesse me dado essa revelação, eu teria tremido na base, eu teria talvez não dormido por 6 meses. Deus, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar, eu vou ser pai do primogênito, porque todo primogênito sofre mais, porque ele conta com a inexperiência do pai e da mãe, é ou não é? Quem sabe disso? O segundo, a gente já tem mais aquela jogada de corpo, a gente já sabe como é, o que funciona, o que não funciona. O terceiro a gente aprende mais ainda, mas o primeiro é quase que um salto no escuro. Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei para onde, como me portar? E José, sendo novo, sendo um jovem ainda, mas ele recebeu essa incumbência, porque Deus sabia que ele daria conta. Mas Deus sabe que nós vamos dar conta pelos valores embutidos no nosso coração. O Senhor passa os seus olhos sobre nós. E assim como Davi
José veio da linhagem de Davi. Assim como Davi foi colocado sobre o reinado de toda a nação. Mas quando foi que Deus escolheu Davi para ser rei de uma nação? Não foi quando ele fez um curso de política, não foi quando ele fez um pós-doutorado de reinado. Não, sabe quando foi que Deus escolheu Davi para ser rei sobre toda uma nação? Quando Davi era jovenzinho e que estava pastoreando as ovelhas do seu pai, quando ninguém via, quando ele estava nos bastidores, quando ele não era talvez visto por ninguém, elogiado por ninguém, mas ele estava ali zelosamente cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho do seu pai, no anonimato, sem nenhum holofote, sem nenhuma evidência de que ele seria um grande rei, mas Deus que passeia com os seus olhos sobre a terra, ele vê, ele me vê, ele te vê nos bastidores da vida, ele te vê naquela pequenina sala do setor onde você trabalha, ele vê como você trata o seu patrão, ele vê como você se relaciona com seus colegas, ele vê no interior da sua casa, como você se relaciona com a sua esposa, como você se relaciona com o seu marido. E então nos bastidores da vida, o Senhor nos pinça, o Senhor nos tira daqueles contextos e nos coloca em contextos maiores, porque há um princípio tremendo da palavra de Deus que diz: foste fiel no pouco? Foste fiel no pouco? Sobre o muito te colocarei. E que beleza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, um Deus que nos vê nos bastidores da vida, o Deus que nos vê quando estamos sozinhos, quando estamos quietinhos, quando não fazemos barulho, e na nossa intimidade, no nosso lugar solitário, na nossa escola. Estou falando também a muitos jovens, adolescentes que estão lá na escola, e Deus te vê, e você fica pensando: Deus, eu sou tão tímido, eu não falo nem com um coleguinha da direita, nem com um coleguinha da esquerda, mas eu ando na tua presença e eu quero ser um homem usado por ti. Fica tranquilo em relação à tua personalidade, ao teu temperamento, porque o homem vê o exterior, talvez a nossa extroversão. O homem vê a nossa extroversão, o ser falante, o ser isso e aquilo e tal, mas Deus vê o nosso coração. Mas Deus também usa o extrovertido também. Deus também fala com o extrovertido. E Deus usa o extrovertido. Mas o mais importante é que sejamos conhecidos por Deus. Sejamos vistos por Deus. Que Deus saiba quem eu sou. Que Deus saiba quem você é. E José é um modelo de alguém a quem eu quero imitar. Eu quero imitar José. Eu quero imitar José. E José tinha algumas marcas. No versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo. Diga, mas José, seu esposo, sendo justo. Sendo justo. Por que a Bíblia diz que ele é justo? Porque no contexto judaico, o noivado era como se fosse um casamento. Não é como hoje. O noivado hoje é um passo a mais, mas não é como nos períodos bíblicos, porque quem ficava noivo, ele se comprometia a casar com aquela pessoa. E o rompimento de um noivado era um rompimento de um casamento. Então, o noivado era seríssimo, mas não envolvia relacionamento sexual. Então Maria estava desposada de José. Ele já tinha um compromisso de casamento, embora não era casado com ela, mas ele tinha um compromisso de casamento com ela, mas ele não tinha permissão de ter intimidade sexual com ela. E nesse período de noivado, de repente a mulher aparece grávida. Imagina como é que ele se sentiu. Foi um constrangimento. Foi um constrangimento para ele. Foi um constrangimento para ela. Por quê? Porque ele era um homem justo. E quando ele viu a gravidez da sua esposa, já praticamente, embora ela não era oficialmente casada, ela estava noiva dele, e quando ele viu a gravidez, a justiça de José foi ressaltada, porque sabia que aquela gravidez não vinha dele. Porque ele, com toda a sua retidão, entendendo que a justiça, ser justo é ser honrado, é ser inocente, é ser digno,
é viver em conformidade com a lei dos homens e viver em conformidade com a lei de Deus. Amém? Isso é ser justo. E ele olhou para sua esposa e ele soube que aquela gravidez não tinha vindo dele. O que isto pode nos chamar a atenção hoje? Você tem que viver de tal maneira que você saiba exatamente o que você fez e o que você não fez. O que você falou e o que você não falou. Você tem que procurar, numa geração onde tudo pode, de repente hoje é a coisa mais comum do mundo, ter intimidade sexual antes do casamento. Mas para José, isso era inconcebível. Por quê? Porque ele era um homem justo. Talvez para a sociedade de hoje seja muito comum dizer o seguinte: escuta, faz um arranjo aí no seu imposto de renda. Não precisa declarar isso não, porque ninguém está declarando. Mas Deus escolheu o seu filho para ser cuidado por um homem que não quebraria regras. Ele escolheu a dedo uma pessoa que já tinha um comportamento de vida de ser reto. Porque ser justo é ser honrado, ser justo é ser digno, ser justo é andar em conformidade com a lei dos homens e com a lei de Deus. Dai a César o que é de César, paga os impostos devidos, que precisam realmente ser pagos, faça tudo o que você tiver de fazer, dentro da normalidade daquilo que você entendeu como sendo justo, como sendo íntegro. Porque se Deus tiver que entregar algo de precioso para alguém, Ele vai entregar algo de precioso para alguém que é justo. Para alguém que anda de conformidade com a lei dos homens e de conformidade com a lei de Deus. Porque na hora da prova, ele não será envergonhado. Na hora da dificuldade, ele será aprovado. Ele será considerado digno de receber algo maior. Eu estou te entregando algo maior. Amado, eu estou falando aqui empresários também. Deus quer acrescentar algo maior para você. Porque é Deus quem tem o poder de nos enriquecer. Mas a quem Ele vai dar? Se Ele entregou o seu Filho amado a alguém que Ele passou os olhos e viu, não vou entregar para esse. Para aquele outro também não vou entregar. Para aquele outro também não vou entregar. Mas para esse eu entrego. Eu vou entregar uma virgem para ele, e eu sei que essa virgem será respeitada. Eu sei que essa virgem não será violada. E não será violada não por falta de beleza, mas porque eu vou entregá-la para um homem que é íntegro. Eu vou entregá-la para um homem que é justo. Um homem que respeita os tempos, um homem que respeita os limites, um homem que faz de tudo para não quebrar as regras. Vou entregar para ele. Entregou para José. Se Deus tiver que entregar alguma coisa de muito preciosa, Ele vai passar o seu olhar por nossas vidas. Vai passar pela minha vida. Vai passar pela sua vida. E a grande pergunta é, Ele poderia confiar algo precioso? Ele pode entregar um ministério nas tuas mãos? Ele pode entregar outras vidas nas tuas mãos? Ele pode entregar outras famílias nas tuas mãos? O que Ele tem de precioso, Ele pode entregar? José era justo. Ele era justo. Deus sabia que ele não ia quebrar as regras e comprometer a integridade física, emocional e espiritual da sua futura oficial esposa. Um homem justo. Amém? Jovem, você quer entrar no seu casamento abençoado? Seja justo. Não quebre regras. Sentiu que já quebrou as regras? Hoje, Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti. Receba o Teu perdão, receba a Tua graça,
recebo o teu sangue que me purifica de todo pecado. E hoje eu quero começar uma nova vida, porque o Senhor também pega o teu passado. Sabe o que Ele faz com o teu passado? Miqueias 7, capítulo 7. Se você porventura não se guardou, se você porventura violou, quebrou regras, ou o rapaz, ou a moça e tal. Sabe o que diz Miqueias, capítulo 7? Quando chega o arrependimento no teu coração, Ele pega as tuas iniquidades, Ele pega os teus pecados e lança nas profundezas dos mares, para que ninguém mais se lembre do que foi feito de errado. É isso que Ele faz comigo, é isso que Ele faz com você, para que hoje você possa virar a página em relação àquilo que transgrediu, que errou, que pecou, que sujou. Vira a página, porque não há coisa que o sangue de Cristo Jesus não possa redimir, não possa perdoar, não possa resgatar, não possa curar, não possa restaurar. Hoje Ele restaura a sua vida, Ele restaura o seu casamento, mas você precisa ter o firme propósito no seu coração hoje, de passar o sangue de Jesus, a aplicar o sangue de Jesus. E foi disso que nós falamos também no pré-encontro. No pré-encontro que tivemos, em preparação para o reencontro e em preparação para o encontro. Passar o sangue de Jesus. Aplicar, para que a aplicação deste sangue possa ser um divisor de águas na tua história e você possa começar uma nova história em nome do Senhor Jesus. Ele era justo. Mas a palavra também diz, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Diga, eu preciso ser justo. Mas na mesma medida, eu preciso ser misericordioso. Diga, para comigo, ser justo. Para com o outro, misericordioso. Você tem que ter essa combinação das duas coisas na sua vida. Porque se você apenas for justo, você pode endurecer na sua justiça e começar a apontar o dedo para todo mundo, dizer, olha, você não é igual a mim. Olha, eu sou justo e você é pecador. Ele não era assim. Porque a mesma medida que ele tinha de justiça para com ele, ele tinha de misericórdia para com o outro. O mesmo versículo reúne as duas virtudes. Sendo justo, a ponto de saber, eu não sou o causador dessa gravidez. Eu sei quem eu sou. E ao mesmo tempo poder olhar para ela, e embora tendo o direito de expô-la publicamente, conforme era o costume da época, se o marido fosse casar com uma mulher e encontrasse algo indecente nela, o que aparentemente estava se prefigurando alguma coisa indecente em Maria, se não fosse do Espírito Santo, tinha que ser de alguém. Se não era de José, tinha que ser de alguém. Então podia ser alguma coisa aparentemente indecente. José tinha o direito de publicamente expor Maria à vergonha. Mas ele não fez isso. Porque para a mesma dose de justiça que ele tinha para com ele tinha de misericórdia em relação ao outro, e não a querendo infamar. O que eu quero dizer aqui, meu amado, cuidado para que a tua justiça não torne você um fariseu. Cuidado para com que a tua justiça e cuidado para com que a tua integridade não faça de você um acusador. Não faça de você uma pessoa chata, uma pessoa intragável, uma pessoa que não consiga conviver com ninguém. Porque exige do outro o mesmo padrão que você tem para a sua própria vida. O padrão que você tem para a sua vida é para a sua vida. E que você possa ter a devida dose de compreensão, de olhar para o outro, olhar o contexto em que o outro vive, olhar a realidade em que o outro vive, olhar a experiência que o outro teve, talvez muito diferente da tua experiência. Cuidado para você não se tornar uma pessoa extremamente crítica, a ponto de não conviver mais com as pessoas. Quantos casamentos se tornam tão difíceis de serem vividos, quanta dificuldade de se relacionar, porque às vezes a gente quer que o outro seja igualzinho a gente. E que tristeza se o teu casamento for assim, se o outro, seu cônjuge for tão igual a você. Que tristeza!
Nenhum complementa o outro. Quem veio na última ministração de casais aqui, o pastor Raimundo compartilhou um exemplo muito interessante eu não vou saber, talvez, reproduzir com a mesma classe que o pastor Raimundo ministrou no último encontro de casais aqui, mas ele estava compartilhando sobre a estação do outono. E no casamento é uma coisa interessante. O autor do livro, ele se deparou com uma realidade. Ele casou com uma pessoa, e ele sendo muito correto em algumas coisas, tal, a esposa também era muito correta, mas ela tinha uma dificuldade de fechar as gavetas. Por onde ela passava, ela abria as gavetas e não fechava. Pode rir, é coisa engraçada. Pode pensar na situação. A situação é engraçada. Ela passava na cozinha e abria a gaveta e não fechava. Abria a gaveta e não fechava. Né? E ele chegava em casa e ele chegava em casa e via as gavetas tudo abertas, do armário, do guarda-roupa, tudo aberta, né? E aquilo, com o decorrer do tempo, foi cansando, né? E ele chegou para a esposa e falou: escuta, olha, dá para você fazer isso? Dá para você dar um jeitinho de melhorar nessa parte e tal? E ela: não, tudo bem, pode deixar que eu vou começar a fechar. E aí passava o dia seguinte, gaveta tudo aberta, até que ele começou a perceber que os filhos pequenos, ele chegava em casa e via um galo na cabeça, né? Aí ele pegou e falou assim: escuta, o que aconteceu? Ah, bateu na gaveta. Aí ele contava até 10 e tentava administrar aquilo, e estava difícil. Não, pode deixar, que agora não vai mais acontecer. E o tempo passou e ela não conseguiu fechar as gavetas. Aí ele pegou e orou e falou: Deus, o que eu faço? Me separar dela por causa disso eu não vou. Fazer divórcio, não vou fazer. O que eu vou fazer? Ele recebeu da parte de Deus a instrução. Seja para ela o complemento que ela necessita. Fecha você a gaveta. As mulheres ficaram felizes agora, né? E sabe o que ele fez? Ele não discutiu mais com ela, ele não ficou mais nervoso por conta disso, mas ele, de uma maneira muito assim, em Deus, não foi tão fácil assim, mas com o decorrer do tempo, ele tomou uma decisão: eu serei o complemento de que ela necessita. Se ela abrir a gaveta, eu serei o fechador de gavetas. Eu vou fechar todas as gavetas que ela abrir. E eles se completaram. Estão vivendo hoje, felizes para sempre. Um abrindo e outro fechando. Um abrindo e outro fechando. Um abrindo e outro fechando. Felizes para sempre, o complemento. Que bênção. Coloca isso na sua vida, que vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. O que eu quero dizer, queridos, é que às vezes o nosso padrão de justiça faz da gente muito duro. Eu quero te dar hoje o exemplo de José. Seja justo para consigo mesmo, mas para com o outro, seja misericordioso. Foi o que ele fez com Maria. Ele era justo. E não a querendo infamar, não querendo que ela fosse exposta publicamente, o que ele fez? Quietinho, ele quis sair de cena, até para que se recaísse a culpa sobre alguém, que se recaísse sobre ele, mas não sobre ela. Porque pela lei, ele sabia que ele tinha o direito de expô-la, mas ele entendeu o espírito da lei: amar o outro como a si mesmo. Amar o outro como a si mesmo. Que homem de Deus, José. Para quem que eu vou entregar meu filho? Para um homem que seja justo, mas que na mesma medida ele tenha misericórdia. E olha que Maria nem precisava de misericórdia, porque ela não tinha cometido nenhum erro. Ela não tinha cometido nenhum pecado. Mas na consciência dele, a princípio, sim. Estão entendendo? Justiça e misericórdia. Mas, amado, alguém que é justo e que é misericordioso, alguém que consegue conviver com o equilíbrio desses dois elementos, se torna uma pessoa mansa e tranquila. Quem é justo? O justo é ousado como leão, mas olha para o outro também com misericórdia. Isso faz de você uma pessoa mansa.
Porque alguém que só é justo, mas não é misericordioso, ele parte para a briga. Ele parte para a briga. Ah, mas eu sou justo. Não, mas eu tenho a verdade. Não, eu vou pôr na justiça. Eu vou pôr na cadeia. Por quê? Porque eu sou justo, porque eu sou íntegro. Não, quem é justo, mas na mesma dose é misericordioso, ele sabe se fechar na dele, ele sabe esperar em Deus, ele sabe conversar com Deus, ele sabe não brigar pelas coisas, ele sabe ser temperante, ele sabe ser manso, ele sabe esperar. A palavra de Deus nos mostra que José era uma pessoa reflexiva, era uma pessoa que ponderava sobre as coisas, não era uma pessoa precipitada que chutava o pau da barraca. Não, ele não era uma pessoa que punha tudo a perder de uma hora para outra. Ele ponderava, ele refletia, ele pensava, o que eu vou fazer? Eu intento deixá-la secretamente, mas até tomar essa decisão, eu vou dormir sobre o assunto, eu espero um pouco mais. E é isso que Deus espera de nós. Por quê? Porque as duas primeiras virtudes que produzem em nós a mansidão, a quietude, a espera, é nesse contexto que vem o Espírito Santo e fala ao coração dele. A terceira virtude é ouvir o Espírito Santo. Por que às vezes a gente não ouve a voz do Espírito Santo? Porque a gente não se aquieta. Porque a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a gente ouve mais as vozes da turbulência da nossa alma. E olha que José tinha até motivos para estar atribulado. Estou para casar com uma moça e ela me aparece grávida. E ela diz que é o Espírito Santo. O que eu faço? Ele tinha motivo para estar atribulado. Tinha ou não tinha? Tinha motivo. E às vezes a gente vai dizer dos nossos motivos. Você não tem motivo às vezes para dizer que você está tenso, atribulado, as coisas na empresa, na família e tal. Amados, José, ele tinha motivos de sobra para estar atribulado, mas não. A sua justiça e a sua misericórdia, fazendo dele uma pessoa equilibrada, que ponderava, que refletia e que esperava, numa destas noites de reflexão, de ponderação, em que ele faz aquietar o espírito atribulado, vem o Espírito Santo de Deus e fala ao espírito dele em sonhos. José, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E não somente isso, o menino que está vindo, ele terá um nome, e você vai dar o nome dele de Jesus. Yahvé é salvação, porque ele salvará os homens, salvará o mundo dos seus pecados. Imagina o que é você receber a voz do Espírito. E eu quero dizer uma coisa, meu querido, muitas vezes você precisa ouvir a voz do Espírito, porque a voz da tribulação está quase que afogando a tua alma no espírito de tribulação. E você precisa vencer essa tribulação para aquietar o teu espírito, a fim de que o Espírito Santo de Deus possa falar a você. E Ele vai falar por meio de sonhos, ou Ele vai falar por meio da pregação, ou Ele vai falar a você na hora que você estiver lendo a Bíblia, ou através de alguém, mas Ele vai falar. E você precisa ter ouvidos para ouvir a voz, como José tinha ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Diga, ser justo, ser misericordioso, ser ouvinte do Espírito. Diga, eu quero ser ouvinte do Espírito. Quando é que você vai ouvir o Espírito? Não vai ser no meio das turbulências. Talvez você esteja no meio de uma turbulência, mas o seu espírito precisa se aquietar para ouvir a voz de Deus. Lembre-se de Elias, quando ele foi para o Monte Horebe. E quando ele saiu na boca da caverna, ele viu ali um terremoto, mas o Espírito não estava no terremoto. Ele viu um fogo, um clarão de fogo passando por ali, mas o Senhor não estava no fogo.
mas de repente um cicio, de repente uma brisa suave, uma brisa tranquila, uma brisa suave passou, e então ele entendeu, o Senhor está aqui. Não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no barulho, mas estava numa brisa suave. Você tem que fazer aquietar a sua alma. Faz aquietar a sua alma. Das pressões do dia a dia, faz aquietar. Porque Deus está prestes a te entregar alguma coisa de muito preciosa, mas você tem que ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito Santo de Deus. E José foi tão lindo na maneira como ele ouviu o Espírito. Ele ouviu o Espírito. O menino é do Espírito Santo. E você vai dar o nome tal, Jesus, porque ele vai salvar o mundo dos seus pecados. O Espírito revelou todo o propósito para ele naquela hora em que ele fez tranquilizar a sua alma atribulada. E quando o menino nasceu, o Espírito fala com ele de novo e diz, vai para o Egito, porque Herodes, no lugar onde você está, vai querer matar o menino. Então faz o seguinte, pega o menino e pega a sua esposa e vai para o Egito. E fica lá no Egito até que eu lhe diga, até que eu fale com você de novo. E na mesma noite, ele pega o menino, pega a esposa e vai para o Egito e fica lá até que. Passa lá mais ou menos 2 anos, até que o Espírito lhe fala de novo. E passam-se 2 anos, naquele período, Herodes vem e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ali da região de Belém, da Judéia, manda matar, na expectativa de que Jesus esteja ali no meio daquelas crianças, mas Jesus não está, porque José ouviu a voz do Espírito. O pai que ouve a voz do Espírito, salva os seus filhos. A mãe que ouve o Espírito, salva a sua família. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, mas Jesus não estava lá, porque José ouviu a voz do Espírito e obedeceu. E tomou o filho, e tomou a mulher, e foi para o Egito, ficou 2 anos. E depois de 2 anos, o Espírito o visita de novo em sonhos e diz, pode voltar, porque Herodes já morreu. E ele volta. Mas quando ele chega em Israel, e que ele está para estabelecer residência num determinado lugar, o Espírito fala com ele de novo, 4 vezes. Fala com ele de novo, dizendo, não vem para cá, vai lá para Nazaré. Por quê? Porque Herodes morreu, mas Arquelau, que é o filho de Herodes, está lá. E ele pode querer ainda matar o menino. Fica lá em Nazaré. Ouviu o Espírito. Ouviu o Espírito. Ouvir o Espírito. Ouvir o Espírito. O Espírito fala com você até nas coisas mais simples da vida. Sai de casa, leva a blusa. Já teve essa experiência? Leva a blusa de frio. Você não passou pela meteorologia, você não viu nada. Mas você estava para sair de casa, uma vozinha suave e simples, dizendo, leva o agasalho. E de repente você não ouve, entra no carro, passa o dia inteiro, aí depois o tempo fecha, aí você se lembra, bem que eu ouvi aquela vozinha que estava me dizendo, leva o agasalho. Quem foi que falou com você? O Espírito Santo de Deus. O Espírito. Num determinado momento ele fala, leva o cartão, ou leva alguma coisa. Ele só não fala isso para as mulheres. Para os homens ele fala, leva o cartão de crédito. Mas para as mulheres ele nunca vai falar isso, viu? Se você ouvir alguma vozinha nesse sentido, você vai repreendendo. Mas o Espírito, você vai ouvindo, você vai ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar com você. Diga para o seu vizinho, o Espírito Santo fala com você. Aleluia. Sensível à voz do Espírito. E ele foi obediente. Diga, José foi obediente. Ele obedeceu. Diga, José obedeceu à voz do Espírito. Querido, se José não tivesse obedecido em nenhum desses momentos,
o que seria de nós? Claro que Deus teria feito outras coisas, mas José fez o que ele tinha que fazer. Quando você obedece à voz do Espírito, as próximas gerações agradecerão. Seu filho agradecerá, seu neto agradecerá, seu bisneto agradecerá, a posteridade agradecerá, porque você obedeceu. Diga, eu já estou concluindo porque eu quero orar por você. Diga, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa misericordiosa, ser uma pessoa sensível à voz do Espírito, ser uma pessoa obediente, obedecer à voz do Espírito, obedecer, mesmo nessas pequenas coisas, da questão do agasalho que Deus está fazendo para te cuidar, mas você vai aprendendo, Senhor, eu quero aprender, eu não ouvi a tua voz, eu sofri as consequências disso, mas eu quero ganhar experiência, ajuda-me a discernir, eu quero crescer, eu quero amadurecer e ouvir a tua voz, entrar por essa porta ou não entrar por essa porta, assinar esse contrato ou não assinar esse contrato, ouvir a voz do Espírito e obedecer a voz do Espírito em cada situação. Amém? Quando ele obedeceu, ele tomou a sua esposa como esposa, porque até então ela era noiva, mas ele não se relacionou sexualmente com ela até que Jesus nascesse. Ele tinha o direito de se relacionar com ela. Porque quando ele ouviu a voz do Espírito, e que o Espírito disse, toma-a como esposa, o que ele fez? Ele a tomou como esposa. Ele abraçou a causa, até para que ela não fosse difamada no meio das pessoas. Ele se casou com ela. E ele tinha o direito de se relacionar com ela. Mas ele entendeu que aquele menino que estava sendo gerado no ventre de Maria era tão sagrado que ele esperou o seu tempo, mesmo tendo o direito de se relacionar intimamente com ela, mas ele esperou o seu tempo, esperou Jesus nascer, para que depois ele se sentisse na liberdade de conhecê-la. E quando a Bíblia diz conhecê-la, ele está dizendo da relação sexual. Ele só a conheceu sexualmente falando, embora casado com ela, mas ele só a conheceu depois que Jesus nasceu. E isso é algo também muito especial, respeitar o que é sagrado. José respeitou o que era sagrado. E o que é sagrado não se toca. O que é sagrado não se toca. E eu gostaria muito de crescer no conhecimento do que é sagrado. O Jesus que estava crescendo no ventre de Maria, cuja semente não era de José, mas era do Espírito Santo de Deus, José soube respeitar. E não tocou no que era sagrado. Mas há muitas coisas que são sagradas hoje. O pai da gente é sagrado. E por mais que ele tenha errado na vida, mas ele é sagrado. Por mais que ele tenha transgredido em algum momento, mas o nome dele tem que ser separado. É o meu pai. A minha mãe é sagrada. Tenho que honrá-la todos os dias da minha vida. Meus líderes, meu pastor, a quem Deus coloca sobre a minha vida, pode ter errado, pode ter pisado na bola em algum determinado momento, mas eu não posso tocar no que é sagrado. Quando eu cresço nessa consciência, amado, vai ser bênção para a minha vida. Um dia Davi teve a oportunidade de matar Saul. Saul era o rei da ocasião. Davi seria o futuro rei. Mas Saul estava perseguindo Davi. E um dia estavam os dois numa caverna, Saul dormindo, e Davi com a espada na mão, teve a oportunidade de matar Saul. Saul era um perseguidor de Davi, e Davi teve a oportunidade de matá-lo.
E os colegas de Davi estavam tudo profetizando entre aspas, né? Chegou o dia da vingança, vai e mata Saul, porque Saul está te perseguindo, aproveita a oportunidade. E aí Davi ficou ali meio ouvindo seus colegas, pegou a espada e foi e cortou a orla do vestido do manto de Saul. Mas quando ele fez isso, o coração dele pesou. E ele falou: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Se ele transgrediu, isso é um problema dele e de Deus. É um problema entre ele e Deus, não é problema meu. Naquele momento em que ele cortou a orla do manto de Saul, o coração dele pesou, ele largou a espada e disse: longe de mim, e conteve o ânimo dos seus colegas, dos seus soldados. Não, se alguém tem que lidar com Saul, que é o atual rei, não somos nós, não sou eu, não é ninguém aqui. É entre ele e Deus. Esposa, seu marido é sagrado para você. Filhos, seus pais são sagrados. Não toca neles. Não fala mal deles. Não se rebela contra eles. Mas marido, Cristo é sagrado para você. Não toca nele. Pastor, quando é que eu toco em Cristo? Quando você toca na sua mulher, você toca em Cristo. Quando você, marido, você toca em Cristo quando você desonra aqueles que estão sob a sua cobertura, sob o seu pastoreio. Você toca no seu superior. Porque o teu superior entregou a sua família para você cuidar dela, e não para você bater nela. Então a visão do sagrado: a quem eu vou entregar meu filho? A quem eu vou entregar meu filho? A quem tenha a consciência muito bem apurada e muito bem afinada de que no que é sagrado não se toca. Em nome de Jesus. Aleluia. Como José foi importante para sua esposa, ele a livrou daquele estigma de mãe solteira. Ele abraçou a causa e ele cuidou dela. E para Jesus, ele o livrou do preconceito de ter vindo de um lar cujo pai, humanamente falando, era desconhecido. Então ele foi um excelente marido e ele foi um excelente pai. E como no seu ofício sacerdotal, como pai, ele passou a profissão carpinteiro para o filho. Jesus foi o carpinteiro, o primogênito, que aprendeu a profissão do pai. O pai ensinou, o pai conviveu com ele. Jesus, aos 12 anos, ele foi visto no templo, aos pés dos doutores da lei. O pai, no contexto hebraico, ele tinha a responsabilidade de introduzir a lei, a Torá, no coração do primogênito, no coração do mais velho. E José, aos 12 anos, quando ele é visto aos pés dos doutores, amando a palavra, desejando a palavra, querendo ouvir, quem colocou essa semente do temor a Deus? Quem colocou essa semente da obediência à palavra, à lei, aos mandamentos, ao cumprir os mandamentos? José. O José que saiu de cena muito cedo, porque num determinado momento a gente já não ouve mais falar de José, provavelmente ele morreu cedo. Deus sabe o porquê. Mas é muito importante que cada um aqui entenda, eu não sei quanto tempo de vida cada um de nós teremos, quanto tempo de vida eu terei, mas eu preciso ter no meu coração uma consciência de que
eu preciso fazer o melhor pelo tempo que Deus me dá. Eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso dar o meu melhor. O amanhã pertence a Deus. Como o amanhã na vida de José também pertencia a Deus. Deus soube o momento certo de tirar José do cenário. Quem sabe para Jesus também ter a liberdade de caminhar? Não sei, a gente não sabe. Mas uma coisa a gente sabe, é que José, no tempo que Deus lhe deu, ele pôde fazer o melhor. E introduzir o seu filho, que não era filho dele. Jesus era adotado por José. Jesus foi adotado por José. Jesus não era semente de José. Jesus era semente do Espírito Santo. Mas José abraçou a causa e fez o melhor. De tal maneira que José não chamava de padrasto. Jesus o chamava de pai. Jesus, filho de José. É assim que ele é visto lá na experiência com Natanael e com os irmãos ali daquela região. Jesus, filho de José. Jesus, filho de José. Introduzir os nossos filhos no temor do Senhor. Introduzi-los no conhecimento da palavra. Deus não requer de mim e de você que sejamos doutores da lei, que sejamos exímios conhecedores da Bíblia, mas que aquilo que nós conhecemos da Bíblia, possamos viver de tal maneira que o filho possa olhar para a gente, e mesmo que ele um dia se depare com um texto bíblico, que o pastor pregou, ele possa dizer, olha, isso que o pastor pregou é o que meu pai vive. Isso que o pastor pregou é o que minha mãe vive. Isso que o pastor pregou é isso que faz parte da minha vida. Assim estaremos seguindo o modelo de José. Porque Deus quer lhe confiar. Alguém ou algo, um ministério, pessoas, um trabalho, algo muito precioso. Mas ele precisa de pessoas que tenham esse perfil. E que possam dizer também como Maria, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Em nome de Jesus. Eu quero orar aqui pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos jovens, pelos solteiros, pelos casados que não tiveram filhos ainda. Venham à frente.